Nos últimos tempos, o Canadá se tornou o grande bastião das políticas progressistas, e a consequência disso é uma ditadura cada vez mais despótica e hipócrita. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por J.J. Lieber e narrado por Coreia com K. Justin Trudeau, o primeiro-ministro prepotente e narcisista de esquerda do Canadá, tem feito reformas cada vez mais radicais, o que tem tornado o país uma verdadeira aberração progressista. O politicamente correto, a censura, a cultura do cancelamento, a agenda de ideologia de gênero e toda a doutrinação terrível nas escolas fizeram do Canadá um verdadeiro inferno para pessoas sãs. Sob o governo de Trudeau, as taxas de crimes têm subido e pessoas que se rebelaram contra o ditador são perseguidas pelo Estado. Além disso, o país está cada vez mais socialista no campo econômico. O famoso escritor e professor universitário canadense Jordan Peterson já afirmou que acredita que Trudeau nunca tenha sequer dito uma verdade em toda a sua vida e alerta para os perigos desse político. Ele também alerta que todo discurso de compaixão e empatia, muito comum entre os militantes e adeptos da nova esquerda, não passa de uma forma de manipular as pessoas e conquistar corações. Inclusive, o próprio Peterson foi vítima de uma decisão autoritária que o condenou à reeducação e ameaçou cancelar sua licença de psicólogo, porque ele não se expressou adequadamente nas redes sociais. O crime do escritor seria o de que ele falava coisas no Twitter que ofendiam muitas pessoas, já que ele criticava as políticas radicais de gênero, as políticas ambientais e medidas autoritárias durante o período do micróbio chinês. Ele também se revoltou com a quantidade de adolescentes e de crianças que são induzidos e estimulados pelo governo a fazerem mudança de sexo. Se quiser saber mais sobre isso, recomendamos o vídeo Jordan Peterson condenado à reeducação no Canadá. O link está aqui na descrição. É contraditório que, apesar de aparentar ser um político com boas intenções e preocupado com as ditas minorias, Trudeau já fez elogios ao ditador comunista Fidel Castro após a morte do tirano. Isso não faz sentido. Pense bem. Que tipo de liberdade existiu em Cuba? Além disso, deve-se destacar que mulheres, negros, crianças e demais cidadãos não passam de escravos oprimidos para Fidel. Isso, no entanto, é apenas uma das várias contradições que vemos em Trudeau e em vários outros políticos de esquerda. Segue aqui apenas uma parte do que Trudeau escreveu após a morte de Fidel Castro no ano de 2016. Citação: "É com profunda tristeza que soube hoje da morte do presidente mais duradouro de Cuba. Fidel Castro foi um líder maior que a vida que levou servindo o seu povo por quase meio século. Um lendário revolucionário e orador, o Sr. Castro fez melhorias significativas na educação e saúde de sua nação insular. Embora uma figura controversa, tanto os apoiadores quanto os detratores de Castro reconheceram sua tremenda dedicação e amor ao povo cubano, que tinha uma profunda e duradoura afeição por El Comandante." Fim da citação. Para pessoas como Trudeau, a ideia de liberdade é relativa, algo que pode ser interpretado de diferentes formas, e é claro que todo ditador mentiroso ama distorcer o conceito das palavras. Isso foi claro durante as várias manifestações do Comboio da Liberdade, em 2022, que tomou grandes proporções, com centenas de milhares de pessoas participando e exigindo o fim do autoritarismo. O enfrentamento dos caminhoneiros com as medidas draconianas impostas por Trudeau começou quando o ditador decidiu que o corpo das pessoas pertence ao Estado, e não a elas mesmas. Foi o decreto de injeções forçadas a todos os caminhoneiros canadenses que despertou a ira desses trabalhadores. Mas o primeiro-ministro mostrou sua verdadeira face quando boa parte dos cidadãos canadenses pediam por liberdade, agindo de forma impiedosa contra os heróicos caminhoneiros. O ditadorzinho criou amplos poderes de polícia para si, alegando emergência visando esmagar toda e qualquer dissidência de cidadãos que protestaram contra os decretos de vacinas e outras restrições autoritárias. Mentindo como sempre, o pseudo-líder canadense disse aos repórteres de Ottawa sobre as manifestações dos caminhoneiros o seguinte: "Este não é um protesto pacífico." E acrescentou: "O governo federal está intervindo porque as autoridades policiais locais tiveram dificuldade em fazer cumprir a lei." Felizmente, alguns políticos canadenses se opuseram à decisão despótica de Trudeau de invocar a lei de emergências contra os caminhoneiros, mas não foi o suficiente para impedir o plano do ditador. Assim, a primeira coisa que Trudeau tinha feito foi suprimir qualquer financiamento para os manifestantes, considerando todos os que os financiavam de praticar terrorismo.
Algo perverso e uma completa deturpação das leis e da linguagem, para impor e normalizar uma opressão sem cabimento, que nunca seria vista como razoável algum tempo atrás. Foi com essa deturpação da lei que o governo canadense passou a permitir que bancos e instituições financeiras cessassem o fornecimento de serviços financeiros quando houvesse suspeita que uma conta está sendo usada para promover bloqueios de estradas e ocupações ilegais. Lei essa que se aplicou tanto a contas pessoais como corporativas, abrangendo todas as formas de transação, até mesmo as de criptomoedas. Assim, sem nenhuma ordem judicial, um banco ou outro tipo de provedor de serviços financeiros passou a ter poder de congelar ou suspender de forma repentina uma conta bancária, seja de quem for. É daí que se vê o quanto é perigoso os governos terem controle completo do sistema monetário e financeiro, e que não teremos controle real sobre nosso dinheiro enquanto usarmos o dinheiro imposto pelo Estado. A grande justificativa que o primeiro-ministro mais prepotente do Ocidente usou para invocar todos esses poderes ditatoriais de emergência foi baseado em sua acusação de que o líder da campanha dos caminhoneiros agia com malícia. Trudeau, com tanto medo de pessoas que apenas exigiam por liberdade, invocou a primeira declaração da Lei de Medidas de Guerra de Emergência, algo sem cabimento para o contexto e indefensável. Esse evento e a reação desproporcional de Trudeau só provaram que a Constituição de nada vale. É apenas um papel a ser seguido de acordo com a conveniência dos políticos, e é uma forma de tentar legitimar o Estado perante a população. Parece que a tirania no Canadá não tem fim. Agora ele está tentando controlar a economia de forma centralizada, não muito diferente do que Lenin, Stalin e seu ídolo Fidel faziam. Recentemente, fez ameaças aos supermercados, caso essas empresas não abaixem os preços dos alimentos. Para saber mais, assista o vídeo. Justin Trudeau ameaça cobrar impostos se supermercados não baixarem os preços. O link também está aqui na descrição. Infelizmente, o Canadá tem ido de mal a pior no quesito de liberdade, e as políticas do pensamento, controle da imprensa e a militância progressista não dão trégua por lá. Jordan Peterson, de fato, tem sido uma grande luz naquele lugar cada vez mais obscuro, e ele tem enfrentado corajosamente o governo de Trudeau. Fica mais claro como tudo que citamos aqui, que a diversidade pregada pela esquerda é hipócrita e parcial. Ela se restringe apenas a certos grupos e certos ideais, pois se você discordar e falar coisas que ofendem o ego frágil desse pessoal, eles irão querer te caçar impiedosamente. Enfim, tudo o que tem acontecido em diversos países ocidentais nos mostra a decadência e o fracasso das democracias liberais e a mentira de que a Constituição limita os poderes dos políticos. As pessoas, em geral, gostam de delegar suas responsabilidades pessoais, dando poderes a terceiros para resolver seus problemas, e isso se mostrou um grande erro. É teorizado em muitas constituições por aí que o Estado tem o dever de garantir e proteger liberdades civis, respeitar os direitos de propriedade e garantir até mesmo a liberdade de expressão. No entanto, basta as pessoas se revoltarem contra a elite que se encontra no poder que tudo isso é deixado de lado, rasgado como se não representasse nada. Assim, os poderosos do Estado usam medidas autoritárias, desproporcionais e antiéticas para calar e destruir a vida de todos os dissidentes, como se fossem verdadeiros criminosos. Basta olhar o que aconteceu com o jovem podcaster Monark, que precisou se refugiar em outro país. Fica claro então que a democracia liberal é apenas uma forma de o governo e seus lacaios usarem uma máscara talvez bonita ao público, mas que esconde que vivemos num autoritarismo velado. Como precisamente constatou o escritor venezuelano-americano José Ninho, o liberalismo do século XIX facilita a cooperação social e interações voluntárias. Em contraste, a democracia, no contexto de uma sociedade de massa, levou ao desenvolvimento de um regime tecnocrático que respeita, nominalmente, os direitos de propriedade, mas busca administrar minuciosamente o comportamento humano através do estabelecimento gradual de ditames burocráticos, ao mesmo tempo em que se compra a população com assistencialismo. Bancos centrais e um aparato militar vultuoso também são características desse Estado onipotente, o qual se formou, não por coincidência, durante a consolidação da democracia de massa no século XX. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do vídeo, compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no botão da campainha. Até a próxima. Tchau, obrigado.